Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre séries de números reais, então, ou simplesmente séries, né? Você pode chamar do que você quiser, ou séries infinitas, ou séries de números reais. Então séries, eu vou colocar entre parênteses assim, de números reais. Então eu vou começar com a definição, tá? Daí a gente vê alguns exemplos, né? Notação e coisas desse tipo. Então, uma série de números reais. Se você falar só séries, tá tudo bem, tá bom? Números reais. Por isso que eu estou colocando de números reais entre parênteses e é a última vez que eu vou usar esse termo. Daqui para frente vai ser só série. Então, uma série de números reais é uma expressão, é uma do tipo assim, tem este símbolo, né, chamado de somatório, daí o índice sempre vai de 1 até infinito, e tem um AN aqui, que parece com o símbolo que a gente usa para denotar termos gerais de sequências. E daí, este símbolo, né, ele significa o que eu vou escrever agora, tá bom? É A1, mais A2, mais A3 e assim sucessivamente. Então, associada. Então, toda vez que a gente tem uma expressão desse tipo, a gente consegue construir uma sequência, tá bom? Então, associada a essa série, existe uma sequência eu vou chamar essa sequência de SN, tá bom? E ela é chamada a sequência das somas parciais, sequência das somas parciais da série. Tá bom? E ela é definida da seguinte forma. Então, associada a essa série, existe uma sequência chamada sequência das somas parciais da série, e ela é definida por assim. O primeiro termo dessa sequência de somas parciais vai ser o primeiro termo da série. O segundo termo da sequência de somas parciais vai ser a soma dos dois primeiros termos da série. Daí o terceiro termo dessa sequência vai ser a soma dos três primeiros termos da série. E daí, A3, e daí eu prossigo com esse raciocínio, então SN vai ser a soma dos N primeiros termos da série. E assim por diante, tá bom? Por isso, sequência das somas parciais. Porque eu vou pegando a soma dos N primeiros termos da série, para cada N natural, eu vou construindo os elementos desta sequência. Agora, algumas observações, né? Então, os números AN, né? Esses números que aparecem aqui, eles são chamados os termos da série. Então, são chamados os termos da série. E como já acabei de falar para vocês, né? SN, esse aqui, SN, ele é o enésimo termo da sequência de somas parciais. Ele é a soma dos N primeiros termos da série. Ah, tem mais uma coisinha. Observação.
Então, na notação, então, nesta notação aqui, o símbolo, né, digamos assim, o símbolo AN, ele representa o termo geral da série. Então, ele é o termo geral da série. É chamado o termo geral da série. E é a mesma coisa para a sequência. Nem toda sequência tinha um termo geral, né? Então a mesma coisa é para séries. Nem toda série tem um termo geral. Afinal, você pode colocar quaisquer elementos aqui, né? Para construir essa soma. Então a N é chamado o termo geral da série. Que mais? Eu sei que quando vocês olham para algo desse tipo, né, você pode pensar assim, isso é uma soma infinita de números reais, ou é uma soma de infinitos números reais. Isso não está exatamente correto, porque a soma no conjunto dos números reais só está definida para uma quantidade finita de números. Então, a gente pode somar 2 números, pode somar 3 números, pode somar 4 números. O resultado disso sempre vai ser um número. Aqui não, tá bom? Dependendo do que você vai somar aqui, isso aqui pode ser um número, então pode pertencer ao conjunto dos números reais, ou pode não ser um número. Pode ser, sei lá, qualquer outra coisa que não um número, né? Então dizer que isso aqui é uma soma de infinitos números reais não está exatamente correto, porque, em geral, a gente espera que a soma de números reais resulte num número real. Isso não acontece neste caso. Então, cuidado quando você for traduzir desta forma esta notação. Por isso eu fiz questão de dizer que é uma expressão desta forma, tá bom? Pode não ser um número. Então vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui de 1 até 1, é de 1 até para sempre, né? Exemplo. Então eu vou considerar a n, né? N valendo de 1 até infinito, com a n igual a 0. Então o termo geral dessa série é este daí. Então, se eu for representar esta soma desta forma, a gente vai obter o seguinte: soma de 0, vai ser quando n é igual a 1, isso aqui dá 0. Quando n é igual a 2, isso aqui dá 0, então 0 mais 0. Então, aqui a intuição da gente nos diz que isso deve ser 0, né? Já que toda vez que eu vou somando parcialmente os termos da série, sempre vai dando o mesmo resultado. Então, eu vou acreditar na minha intuição aqui e dizer, né? Eu vou chutar que o resultado dessa soma é 0. Um outro exemplo. Então, a soma, né, ou somatório de AN, para n variando de 1 até infinito, com AN igual a menos 1 elevado a n. Então, vamos lá. Então, agora eu vou tentar representar essa soma da maneira mais... desta maneira aqui. Né? Desta maneira. Então, vai ser menos 1 elevado a n, para n variando de 1 até infinito. Então, quando n é igual a 1, isso aqui dá menos 1. Quando n é igual a 2, isso aqui dá 1. Quando n é igual a 3, isso aqui dá menos 1. Então, na verdade, eu deveria escrever o seguinte: menos 1 mais, aí mais 1, mais menos 1. Mas eu já sei quanto isso vai dar, então estou escrevendo direto assim. Menos 1, mais 1, menos 1, mais 1 e assim por diante, tá bom? Agora, quando eu vou fazendo as somas parciais, aqui dá 0, dá menos 1, dá 0, dá menos 1, parece que essa soma não está caminhando para lugar nenhum. Então, a minha intuição me leva a concluir que essa soma não é um número. A gente vai fazer isso
de maneira precisa daqui a pouquinho, quando eu definir o que significa uma série convergente. Então, por enquanto, a gente está só usando a nossa intuição aqui para inferir que uma soma é um número, esta é um número, e a outra não é um número. Agora, vamos definir o que é uma série convergente. Então, definição. Então, dizemos que uma série... Vou escrever uma série genérica aqui. É convergente. Deixa eu ser um pouquinho mais preciso. Dizemos que a série... De novo, uma série genérica, ela converge. Eu vou tentar deixar um pouco mais parecida com a definição de sequência convergente. Então, dizemos que essa série converge para o número S de soma, tá bom? Se a sequência Sn, né, das somas parciais da série, converge para S. Então, uma série converge para um número quando a sua sequência de somas parciais converge para aquele número. Agora, vamos ver exemplos, né? Vou começar com um exemplo, o primeiro exemplo que a gente viu agora há pouco, né? Que é aquela sequência 0, 0, 0, 0. Então, n variando de 1 até infinito, aqui o termo geral, então ela é simplesmente isso aqui. Agora, essa série converge. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa, solução. Devemos olhar, se eu quero, de acordo com esta definição, se eu quero saber se a série converge para um determinado número, eu tenho que olhar para a sequência de somas parciais dessa série e descobrir ou concluir que ela converge para o mesmo número. Então, devemos olhar para a sequência de somas parciais. Então, vamos lá. S1 é a soma dos 1 primeiros termos da série, então 0. S2 é a soma dos 2 primeiros termos da série, que é 0 mais 0, que eu sei quanto dá, é 0. S3 é a soma dos 3 primeiros termos da série, então é 0 mais 0 mais 0, que eu sei quanto dá, 0. Então, S4, eu já sei que é 0 também. Sn é a soma dos n primeiros termos da série, então é 0 mais 0, n vezes, que dá 0, e assim por diante. Então, a sequência de somas parciais, Sn, é a sequência constante igual a 0. E a gente sabe que sequências constantes convergem para o termo que aparece infinitas vezes nela, né? No caso aqui, o número 0. Então, como a sequência de somas parciais converge para 0, a gente conclui que a série converge para 0. Então, isso implica que a série... Isso já era esperado, né? Converge para 0. E daí é um número, tá bom? Tudo bem, esse exemplo parecia meio trivial, vamos ver um exemplo um pouco mais complicado. Vamos olhar para o segundo exemplo agora. Então, a série... Então, vai ser menos 1 elevado a n, para n variando de 1 até infinito. Então, quando n é 1, dá menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim por diante. Aí eu quero saber se essa série ela converge. Então, solução. Eu vou escrever a mesma coisa que antes. Devemos olhar
Devemos olhar para a sequência de somas parciais da série. Então vamos lá. Quem que é S1? A soma dos primeiros termos da série. É menos 1. Quem que é S2? A soma dos dois primeiros termos da série. Então, menos 1 mais 1, que dá 0. Quem que é S3? A soma dos três primeiros termos da série. Menos 1 mais 1, menos 1, que dá menos 1. Quem que é S4? A soma dos quatro primeiros termos da série. Então, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, que dá 0. Então, seguindo essa lógica, toda vez que eu somar, sei lá, S2K, se eu somo os N primeiros termos da série, mas sei que N é par, vamos fazer assim então. Se eu somar os N primeiros termos da série com N par, então o que vai dar? Então, parece que vai dar sempre 0, né? Vai dar 0 se N é par. E Sn vai ser igual a eu desconfio que será menos 1 se N é ímpar. Então, se eu somo os N primeiros termos da série, mas esse número N é par, então dá 0 a soma. Caso contrário, dá ímpar. Então, é assim que a gente descobre quem são todos os termos da sequência de somas parciais, tá bom? Eu posso escrever assim também, se eu quiser. Sn vai ser igual a 0 se N é ímpar, perdão, N é par, e menos 1 se N é ímpar. Então, a sequência de somas parciais é essa daqui. Menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. E a gente já sabe que esta sequência não é convergente. Portanto, a série não é convergente. Não converge. E daí eu já vou incluir mais uma observação aqui. Não, eu vou colocar como definição. Definição. Então, se uma série, dizemos que a série é convergente, né? Se existe, se ela converge, né? Se ela converge para algum número, algum S real. Aí converge, aí você usa a definição anterior. Caso contrário, se a série não converge para nenhum número, né? Não converge, dizemos que ela é divergente. Mesma coisa para a sequência. Quando a sequência não converge, ela é divergente. Agora vamos para o próximo exemplo. Então, exemplo. Né? Essa daqui essa série que eu vou mostrar para vocês, ela tem um nome especial, tá? Chamada de série geométrica. Ela aparece bastante quando vocês estavam no ensino médio. Eu imagino que vocês já viram essa série, né? Ela pode ser vista como a soma dos termos de uma PG de razão especificada. Então eu vou escrever como antes, a série. Então vai ser assim, R elevado a N menos 1, N variando de 1 até infinito. Aí 1 mais
né? Quando n é igual a 1, então fica r elevado a 0, r elevado a 0 é 1. Depois fica r, r2, r3, r a quarta e assim por diante. E eu quero saber se essa série, se ela converge. Então, solução. Como antes, devemos olhar. Toda vez que você for mostrar que uma série converge só usando a definição, esta tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer. Escrever. Devemos olhar para a sequência de somas parciais. Agora, se você estiver usando algum outro resultado, daí você pode começar a sua solução de uma maneira diferente. Então, devemos olhar para a sequência de somas parciais. Então, vamos ver quem é a sequência de somas parciais desta série. Então, S1, a soma é o primeiro termo, né? Daí, S2 é 1 mais R. Em geral, Sn vai ser 1 mais R ao quadrado mais até R elevado a N menos 1. Tá bom? Não confundir as coisas. A soma dos 3 primeiros termos vai só até 2. A soma dos 4 primeiros termos vai só até 3. Então, a soma dos N primeiros termos vai só até N menos 1. Agora, eu vou fazer um truquezinho aqui, que é o seguinte. Eu vou multiplicar por R dos dois lados, nessa expressão. Daí, a gente vai obter o seguinte. R, Sn, né, que é o enésimo termo da sequência de somas parciais. Como eu estou multiplicando dos dois lados, então vai ficar R mais R ao quadrado mais R ao cubo mais... E o último termo agora sim vai ser N, porque eu multipliquei por R dos dois lados. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Sn menos Rsn. Então eu vou pegar esse termo e vou fazer menos este daqui, né? Então eu vou escrever só por uma questão didática, mas eu imagino que vocês já sabem o que vai acontecer. Vamos repetir todo mundo aqui. Mais, daí R, mais... Opa, é menos, né? Menos. R mais R ao quadrado, mais R ao cubo, mais R elevado a N menos 1, mais R elevado a N. Aí está. Agora, este cara vai cancelar com este cara. Este vai cancelar com este. E você vai cortando todo mundo até chegar Rn menos 1, cancela com Rn menos 1. E daí você obtém o seguinte. Sn menos Rsn é igual a 1 menos R elevado a N. Isolando o Sn, né, isolando o Sn aqui desse lado, a gente obtém que Sn vai ser 1 menos R elevado a N dividido por 1 menos R. Então, esse aqui é o termo geral da sequência de somas parciais. Termo geral da sequência de somas parciais, que não é igual ao termo geral da série. O termo geral da série é esse aqui. Esse aqui é o termo geral da sequência de somas parciais. São objetos diferentes, tá bom? Termo geral da sequência de somas parciais. Agora, para saber qual que é o limite da sequência de somas parciais, basta fazer o n tender para infinito, né? Se eu quero calcular o limite de Sn, então basta fazer o n agora tender para infinito. Então, isso é igual ao limite de 1 menos R elevado a N dividido por 1 menos R, quando n vai para infinito. Lembra que eu sempre omito, porque quando a gente está lidando com sequências, então o n sempre vai para o infinito. Então, eu sempre omito para não gastar giz, né? Agora, esse termo aqui, ele é meio problemático. Por exemplo, se R for igual a 2, então R elevado a N vai para mais infinito, quando o N vai para mais infinito. Se R for igual a 3, mesma coisa, R elevado a N vai para mais infinito. Então, esse cara aqui iria para menos infinito e a sequência de somas parciais não convergiria. Em geral, se R for maior do que 1, então R elevado a N vai para mais infinito quando o N vai para infinito. E daí,
como tem o sinal de menos aqui, esta expressão iria para menos infinito e daí a sequência de somas parciais não iria convergir, tá bom? O que implica que Sn não converge. Agora, e se R for igual a menos 2? A mesma coisa. Na verdade, as coisas pioram agora. Porque agora Rn, se eu substituo R igual a menos 2 aqui nessa expressão e faço N variar no conjunto dos números naturais, então fica aparecendo números positivos muito grandes, por exemplo, menos 2 elevado a 100, né? Quando estou fazendo N crescer, né? E aparecem números muito pequenos também, menos 2 elevado a, sei lá, 303. Né? Isso aqui é um número negativo muito pequeno. Quer dizer, um número negativo muito grande em valor absoluto. Então, este cara, ele fica assumindo valores extremamente grandes e valores extremamente pequenos. Então, aqui não converge tipo para mais ou menos infinito. Né? Vai crescendo indefinidamente, decrescendo indefinidamente. Então, eu não consigo nem descrever qual é o comportamento dessa expressão quando n vai para mais infinito. Então, mas eu posso garantir que o limite disso não existe, tá bom? E da mesma forma, Sn não vai convergir. E esse comportamento ele segue, né? Eu posso usar o mesmo argumento para concluir que toda vez que R é estritamente menor do que 1, então Rn não existe, né? Quando n vai para infinito, ou eu posso escrever assim, limite de Rn não existe, tá bom? Aqui eu posso pelo menos dizer, vai para mais infinito, né? Eu consigo descrever um certo comportamento. Aqui eu não consigo fazer isso. Mas, por causa disso, Sn aqui também não converge. Daí, quando R é igual a 1, por exemplo, quando R é igual a 1, eu tenho problema também, não é? Porque se R for 1, então aqui fica uma divisão por zero. Então, eu não posso fazer R igual a 1. Então, R tem que ser diferente de 1. Tá bom? E se R for igual a menos 1, o que acontece? Bom, se R for igual a menos 1, aqui tudo bem, vai dar um número, né? vai dar 2. Só que em cima, eu ficaria com o seguinte. Menos 1 elevado a n. Não, deixa eu escrever a expressão toda. Né? Vai ficar 1 menos, aí está. Agora, quando eu faço n igual a 0, dá 1. Nessa expressão. Quando eu faço n igual a 1, dá 2. N igual a 3, dá 1, 2, 1, 2. Ou seja, essa sequência aqui, ela não converge. Então, quando R é igual a menos 1, essa sequência não converge. O que implica que Sn não converge também. Então, para todos esses números aí, eu tenho problema. Né? Para R maior que 1, R menor que 1, R igual a 1, R igual a menos 1. Então, eu tenho que considerar todas essas possibilidades e concluir que R tem que ser menor do que 1. Agora, vamos ver o que acontece quando o módulo de R é menor do que 1. Quando o módulo de R é menor do que 1, R elevado a n, né, quando eu vou fazendo n tendendo para infinito, isso aqui vai para zero. Bom, mas se isso vai para zero, olha o que sobra. Né? Então, isso implica que limite de Sn vai ser 1 sobre 1 menos R. Esse R aqui é o que o pessoal costuma chamar de razão, né, da PG. Só que essa série ela não é uma PG. Uma PG é uma sequência. Daí, se você soma todos os termos dessa sequência, se bem que essa soma não faz sentido, né? Já expliquei porquê. Daí é que você obteria esta série. Essa série ela tem um nome, deixa eu escrever o nome dela aqui. É a série geométrica. Tá bom? E ela converge somente se o módulo de R for menor do que 1. Porque somente quando o módulo de R é menor do que 1 é que a sequência de somas parciais converge para algum lugar. Tá bom? Então, esse exemplo foi um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que já deu para vocês perceberem que nem sempre é trivial mostrar que uma série
converge. Então vamos agora para o próximo exemplo. Esse também ele não é assim imediato, mas é algo que a gente vai usar futuramente, então já é bom ver esse exemplo logo aqui. Um exemplo. De novo, vou escrever como antes, a série. Então o termo geral dessa daqui é um pouquinho mais complicado. N variando de 1 até infinito. Então quando N é igual a 1, a gente fica com... vamos ver. 1 sobre 1 vezes 2. Quando N é igual a 2, a gente fica com 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4 e assim por diante. Daí eu quero saber, essa série converge? E, mais uma vez, solução, devemos olhar para a sequência de somas parciais. Então eu vou escrever o termo geral, eu vou tentar, escrever o termo geral da sequência de somas parciais, lembrando, este aqui é o termo geral da série, eu estou atrás do termo geral da sequência de somas parciais. Então, vou escrever aqui Sn, que é a soma dos n primeiros termos dessa série, então vai começar assim, mas só que vai terminar em algum lugar. Vai ser 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre 4 vezes 5, mais, até 1 sobre n vezes n mais 1. Então, aí está, os n primeiros termos da série somados. Notem o seguinte, esta fração eu posso reescrever assim, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Esta fração eu posso reescrever assim, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Esta fração eu posso reescrever assim, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Esta fração eu posso reescrever assim, 1 sobre 4 menos 1 sobre 5. E, por último, esta fração eu posso reescrever assim, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Agora, notem, esse cara cancela com esse cara, este cancela com este cancela com este vai cancelar com o que vem logo antes dele, e olha só o que sobra, 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, o termo geral, logo, Sn é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. E esse daí é o termo geral da sequência de somas parciais. Nem sempre é possível encontrar o termo geral da sequência de somas parciais, tá bom? Esse aqui é um exemplo que a gente consegue. Agora, se eu quero descobrir qual que é o limite dessa sequência, basta fazer n tender para o infinito, o que implica que limite de Sn, o valor desta expressão quando n vai para infinito é 1. Bom, mas se a sequência de somas parciais da série converge para este número, isso significa que a série converge para este número. Essa é a definição. N mais 1 é 1. Neste caso, é um número. No caso anterior também, com uma série de restrições, Na série geométrica... Cadê a série geométrica? Aqui está. Ela converge se o módulo de R for estritamente menor do que 1. E a gente conseguiu encontrar exatamente qual que era o limite da série, Agora, o próximo exemplo, vamos ver se a gente já consegue... Tá. Próximo exemplo. A série... Então, essa série também tem um nome especial, é chamada de série harmônica. Então, essa daqui é a série harmônica.
E eu vou escrever alguns termos dela aqui, então vai ficar 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4. Os termos dessa série já apareceram em vários exemplos, né? Lá quando a gente estava estudando sequência. Então, esta série converge. Então, vamos ver, né? A solução. Por enquanto, a única ferramenta que a gente tem para analisar a convergência ou não de uma série é a definição. Neste caso, eu sou obrigado sempre a escrever o seguinte: devemos olhar, que é a única coisa que a gente tem. A gente só tem a definição por enquanto, então a gente deve sempre olhar para a sequência de somas parciais. Então, eu vou escrever assim, SN, tá? E a gente sabe quem que é SN, né? É 1 mais 1 meio mais 1/3 até 1 sobre N. Só que a gente também tem todos os resultados a respeito de convergência. A gente tem vários resultados a respeito da convergência de sequências. Então, não faz mal, né, usar esses resultados. Então, eu vou tentar fazer isso agora. Então, a gente deve olhar para a sequência de somas parciais, isso é verdade, porque é a única coisa que a gente tem, por enquanto, a respeito de séries, mas a gente tem vários resultados a respeito de sequências convergentes. Então, eu vou fazer uma pequena restrição aqui agora, né? Então, é o seguinte, vamos olhar para a seguinte subsequência dessa sequência aí, de SN. Então, S2, S4, S8, S16 e assim por diante. Então, a gente tem a sequência de somas parciais, e daí eu vou olhar só para esta subsequência da sequência de somas parciais, tá bom? Que, notem, como todos os termos são potências de 2, então eu posso denotar essa subsequência da seguinte forma: S2 elevado a K, né, onde K é um número natural. Tá bom? Então vamos olhar para esta subsequência aí. Então, quem seria o késimo termo dessa subsequência? Né? Quem seria S2 elevado a K? Esse é o primeiro termo, segundo, terceiro. Eu quero saber quem que é o késimo termo dessa subsequência. Bom, deve ser... o primeiro termo é 1, né? É isso? S2, S4... Eu acho que eu vou fazer uma outra restrição aqui, porque... Ah, não, tá certo. É a soma... Lembra, S2 elevado a K é a soma dos 2K primeiros termos da série. Eu tenho que olhar para a série e pegar os 2K, 2 elevado a K primeiros termos. Ah, tá. Então, de fato, começa do 1, né? Então, começa do 1, vai até meio. Eu vou escrever alguns termos aqui, depois vocês vão entender por quê. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu escolhi esta subsequência em particular também. É 1/3, mais 1/4, mais 1/5, 1/6, 1 sobre 8, 2, 3, 4, 5, 7, tá. Mas aí, em algum momento eu vou ter que passar por este termo aqui, 2 elevado a K menos 1 menos 1. 2 elevado a K menos 1 mais 1, na verdade. E até chegar no termo 1 sobre 2 elevado a K. Porque lembra, eu estou somando os 2 elevado a K primeiros termos da série. Então o último termo, obviamente, tem que ser esse aqui, não é?
já que se eu estivesse somando os n primeiros termos, então o último termo seria 1 sobre n, tá bom? Então, eu acho que está correto. A soma dos 2k primeiros termos da série. Agora, eu quero que vocês notem o seguinte, eu vou agrupar alguns termos, tá bom? Eu vou agrupar esses dois, tá? Eu vou agrupar estes 4 e vou agrupar estes 2k menos 1 termos aqui. Então, olha só, aqui eu tenho 2 termos, tá? Aqui eu tenho 4 termos. E aqui eu tenho 2 elevado a k menos 1 termos. Por isso que eu coloquei esse cara aqui, justamente para eu poder fazer esse agrupamento. Agora, notem o seguinte. Eu vou repetir os 2 primeiros termos. Agora eu vou começar a fazer algumas substituições. Ó, 1/3 é estritamente maior que 1/4. Então eu já tenho que colocar o símbolo de estritamente maior aqui. O 1/4 eu vou repetir, tá bom? Então deixa ainda eles dois juntos aí. 1/5 é estritamente maior do que 1 sobre 8. 1/6 é estritamente maior do que 1 sobre 8. 1 sobre 7 é estritamente maior do que 1 sobre 8. E o 1 sobre 8 eu repito. Seguindo o mesmo argumento, este cara ele é estritamente maior do que 1 sobre 2 elevado a k, porque 2 elevado a k, né, é maior do que este número. Mas, de novo, 1 sobre 2 elevado a k, porque o cara que vem logo depois também é estritamente maior do que esta fração, mas, e daí a última fração eu só repito, 1 sobre 2 elevado a k. Lembrando, a gente está considerando uma subsequência da sequência de somas parciais, né? E aqui eu estou tentando escrever o termo geral da subsequência, tá bom? Estou tentando escrever não, estou tentando descobrir alguma coisa a respeito dele, tá bom? Porque como apareceu uma desigualdade aqui, a gente não vai mais encontrar o termo geral, tá? A gente vai só descobrir informações a respeito do termo geral. Agora, vamos lá. Isso aqui é igual a 1 mais meio mais 2 vezes 1 sobre 4, porque aqui tem 2 termos, mais 4 vezes 1 sobre 8, porque aqui tem 4 termos, mais 2 elevado a k menos 1 vezes 1 sobre 2 elevado a k. Porque contando a gente descobre que aqui tem 2 elevado a k menos 1 termos. Agora, olha só. 1 mais meio mais meio mais meio mais meio. Agora, de novo, uma contagem simples mostra pra gente que quantos meios apareceram aqui? K meios. Agora, olha só. O késimo termo da subsequência, tá? Que vive mais ou menos aqui, né? O késimo termo da subsequência é, olha só, estritamente maior do que 1 mais k vezes meio. Então, deixa eu reescrever só essa informação aqui. S2 elevado a k, o késimo termo da subsequência, é estritamente maior do que 1 mais k vezes meio. Isso para todo k natural. Agora, se todo termo da subsequência é estritamente maior do que isso aqui, e isso tende para mais infinito, quando k tende para mais infinito, significa que os termos da subsequência também tendem para mais infinito. Logo, limite de S2 elevado a k, né, o limite da subsequência, não existe, né, porque S2 elevado a k, é melhor não escrever limite. Né. Assim, S2 elevado a k, né, o késimo termo da subsequência, tende para mais infinito, quando k tende para mais infinito. Então, logo, isso implica que S2 elevado a k, a subsequência, não converge. Isso mesmo. Por enquanto, a única coisa que a gente tem é que a subsequência não converge.
Mas, e quanto à sequência? Olha só, a sequência a gente não sabe nada por enquanto. Porém, ela tem uma filha, S2 elevado a K, né? E essa daqui não converge. Pergunta, a sequência mãe, né? Pode convergir, sabendo que ela possui uma sequência que não é convergente? Sim ou não? Primeira pergunta de hoje. E aí? Uma sequência pode convergir se ela possui uma subsequência que não converge? Sim ou não? Uma sequência pode convergir sabendo que ela possui uma subsequência que não converge? Um dos teoremas que a gente mostrou foi o seguinte: se uma sequência converge, então toda subsequência dessa sequência converge para o mesmo lugar. Isso significa que, se esta sequência aqui convergisse, então toda subsequência dela também convergiria e para o mesmo lugar. Logo, como a gente mostrou que a sequência de somas parciais possui uma subsequência que não converge, ao mesmo tempo a gente mostrou que a sequência de somas parciais não converge. Então a resposta aqui é não. Como a sequência de somas parciais não converge, significa que a série não converge. Porque uma série converge quando a sua sequência de somas parciais converge. A gente acabou de mostrar que a sequência de somas parciais não converge, portanto, esta série aqui ela não converge. Então esse é o primeiro exemplo de série, quer dizer, o segundo, né? A gente já viu uma série que não converge hoje. Tá, agora vamos ver se tem mais algum exemplo e acho que a gente já pode começar a provar resultados auxiliares, né? A respeito de séries. A gente não viu nenhum ainda, então acho que já passou da hora da gente ver o primeiro resultado. Então, teorema. Se uma série converge, ou é convergente, né? Mesma coisa. Então, o limite de AN, quando N vai para infinito, é zero. Então, eu não quero que vocês confundam as coisas aqui, então antes de começar a demonstração eu vou explicar umas coisas para vocês. Então, uma coisa é a série e o seu termo geral. O termo geral permite que a gente consiga construir os termos da série. Então a gente escreve assim, A1, A2, né? Você pega o termo geral e vai substituindo N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e vai construindo os termos da série e vai colocando um sinal de mais entre eles, né? A3, A4, A5 e assim por diante. Então esse é o papel do termo geral da série, né? É te permitir construir, por exemplo, as sequências de somas parciais, né? Porque quem que é a sequência de somas parciais? Você constrói usando também o termo geral da série. Você pega o primeiro termo, constrói a primeira soma, a segunda soma, você pega os dois primeiros termos, A1 mais A2, S3, você pega A1 mais A2 mais A3 e assim por diante. Então, uma coisa é a série e o seu termo geral, outra coisa é a sequência de somas parciais, que também pode ter o seu próprio termo geral. Obviamente, uma série, né, não é a mesma coisa que a sequência de somas parciais. Porém, com uma série você consegue construir uma sequência de somas parciais e vice-versa. Então, a série seria o limite da sequência de somas parciais, que pode ser um número ou não. Uma terceira coisa é eu pegar o termo geral da série e construir uma sequência. Ao invés de separar os termos pelo sinal de mais, eu separo por vírgulas. Então eu posso fazer muitas coisas com o termo geral da série.
construir os termos da série, pelo menos uma quantidade finita deles, construir a sequência de somas parciais ou construir uma sequência com os termos da série. Notem que essa sequência aqui ela contém todos os termos da série, na mesma ordem que eles aparecem na série. E aqui, o que eu estou calculando é o limite desta sequência aqui, tá bom? Se eu quero saber se a série é convergente, então eu olho para a sequência de somas parciais e tento calcular o limite. O que esse teorema está dizendo é algo diferente, né? Eu já sei que a série é convergente, né? Aí, neste caso, o limite de AN é zero, ou seja, o limite do termo geral da série é zero. Em geral, esse teorema ele é para ser usado no sentido oposto. Se você tem uma série e o limite do termo geral não é zero, então a série não converge. Esse teorema ele é para ser usado nessa direção, tá bom? Solução. Solução não é um exercício, é um teorema, então é uma prova. O teorema está dizendo que a série é convergente, então denote por S essa soma. Neste caso, deixa eu escrever assim. Deixa eu dar nomes aos objetos antes de fazer qualquer afirmação a respeito deles. Então, se Sn é a sequência das somas parciais da série, né? Então, isso significa que o limite da sequência de somas parciais também é o mesmo número S. Porque uma das hipóteses é que a série é convergente, significa que a sequência de somas parciais da série é convergente, né, e ambas convergem para o mesmo número. Certo, agora eu vou fazer umas continhas aqui. Note que quem que seria Sn menos 1? A soma dos n-1 primeiros termos da série. Então vai ser A1 mais A2 mais AN-1, tá bom? E Sn é a soma dos n primeiros termos da série. Então A1 mais A2 mais AN-1 mais AN. Assim, né, sabendo dessas duas coisas, a gente conclui que Sn menos Sn menos 1 é igual a... Olha só, quando eu faço isso menos isso, vai cancelar, vai cancelar, vai cancelar, vai sobrar só a n. Agora eu vou... Isso é o termo geral de uma sequência, eu vou calcular o limite dos dois lados, né? Vou fazer n tendendo para infinito agora. Limite de Sn menos limite de Sn menos 1 é igual ao limite de AN. Esse cara é o termo geral da série, aqui é o termo geral da sequência de somas parciais da série. Olha só o que eu escrevi aqui, limite de Sn é S, né? Então, isso aqui é igual a S, isso aqui é igual a S, então, limite de AN vai ser S menos S, que é zero. Então, se uma série é convergente, né, isso significa que o limite do termo geral dela é zero. E se o limite do termo geral dela não for zero, significa que ela não é convergente, né? Seria a recíproca desse teorema. Então, exemplo. Vou perguntar para vocês. A série soma de n sobre n mais 1, quando n vai de 1 até infinito. Essa é 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 4, mais 4 sobre 5 e assim por diante. Converge? E aí, o que vocês acham? Esta série converge, sim ou não? Escrevam aí no chat, por favor.
Esta série converge? Sim ou não? E por quê, né? Na série harmônica, cada termo ia diminuindo e mesmo assim a série era divergente. Então isso não é um argumento válido. Sim, olha só. Vamos olhar para o limite do termo geral. Olha para o teorema. A série é convergente, então o limite tem que ser zero. Então se eu conseguir mostrar que o limite não é zero, então eu posso concluir que a série não é convergente. E olha só, solução. Qual que é o limite do termo geral? Né? Qual que é o limite desta sequência? Eu posso fazer assim, se quiser fazer uma certa álgebrazinha, eu posso dividir em cima e embaixo por n, já que n é sempre diferente de zero, né? Qual que é o limite dessa sequência quando n tende para infinito? Olha só, vai dar 1. Não, tem que dividir por n em cima e embaixo, então aqui eu fiz conta errada, aqui vai dar 1, né? Olha aí, agora sim. Quando n vai para infinito, esse cara vai para zero, daí sobra que é diferente de zero. Então, se esta série fosse convergente, então o limite deste cara, né, desta sequência, deveria ser zero. Foi isso que a gente acabou de provar. Como não é zero, a gente conclui do teorema ou da contrapositiva do teorema, né, segue que esta série n sobre n mais 1 não é convergente, é divergente. Tá bom? Eu acho que a gente tem mais algum exemplo para ver ou é mais teorema? Temos mais um teoreminha. Então agora a gente já tem mais ferramentas, né, que nos permitem inferir aí se uma série é convergente ou não. Então vamos para o segundo teorema de hoje. Mais uma das ferramentas, né, que vão nos ajudar a decidir se uma série é ou não convergente. Então esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas usa um resultado que a gente já viu para sequências. Então seja a n, né, uma série de termos não negativos. O que isso significa? Isto é, a n é maior ou igual que zero para todo n natural. Então todos os termos da sequência são maiores ou iguais que zero. Pode ser todo mundo igual a zero, não tem problema. Ainda está satisfazendo as hipóteses do teorema. Então, essa série ela é convergente. Tá? Se e somente se a sua sequência de somas parciais é limitada. Então a gente não está nem pedindo mais que a sequência de somas parciais seja convergente, mas a gente acrescentou uma hipótese adicional, né? Está pedindo só que ela seja limitada
e que todos os termos da série sejam maiores ou iguais que zero. A gente trocou meio que algumas hipóteses aí, mas a conclusão vai ser a mesma, né? Então essa série é convergente se e somente se a sua sequência de somas parciais é limitada. Neste caso a gente consegue inclusive dizer quem que é o limite. Então, neste caso, a série ela converge para o mesmo limite que a sequência de somas parciais, né? Isso é óbvio, isso segue da primeira definição que a gente deu. E o limite é o supremo deste conjunto aqui. Só para que fique claro, esse conjunto aqui é o conjunto dos termos da sequência de somas parciais. Então eu pego todos os termos da sequência de somas parciais e faço um conjunto e pego o supremo desse conjunto. Esse conjunto é limitado porque a sequência é limitada, então este número aqui de fato existe. E ele vai ser o limite da série. Então vamos à demonstração desse teorema. Então a parte 1, esse é um daqueles teoremas que tem dois pedaços, né? É um se somente se. Então ele tem a ida. Na ida é preciso supor que a série é convergente e você precisa mostrar que a sequência de somas parciais é limitada. Então isso aqui eu vou deixar como dever de casa. Tá bom? Porque é muito fácil. Segue de coisas que a gente já viu a respeito de sequências. E daí a volta, eu preciso supor que a sequência de somas parciais é limitada e preciso mostrar que a série ela é convergente, claro, levando em consideração as hipóteses de que todos os termos da série são maiores ou iguais que zero. Então eu vou para a próxima página e daí a gente escreve a volta. Então suponha que a sequência de somas parciais da série é limitada. Conhecendo os teoremas que a gente já provou a respeito de sequências, quando eu vejo aqui a palavra limitada, então já tem alguns teoremas que eu posso usar. Por exemplo, eu posso usar o teorema de Bolzano-Weierstrass para concluir que esta sequência possui uma subsequência convergente. Mas talvez esse não seja o caminho correto, talvez isso não vai me levar para onde eu quero de fato chegar, não é? Que é a série convergente. E uma outra coisa que eu posso fazer é tentar mostrar que essa sequência ela é monótona. Porque daí a gente pode usar o teorema da convergência monótona para provar que ela é convergente, ou para concluir que ela é convergente. Então eu vou tentar fazer isso, tá bom? Porque a gente tem uma hipótese adicional. Todos os termos da série são maiores ou iguais que zero. Então vamos começar com a seguinte observação. Vamos olhar para S1. S1 é o primeiro termo da série. S2, a soma dos dois primeiros termos da série. S3, a soma dos três primeiros termos da série. Então, A1 mais A2 mais A3. Então, eu estou construindo aqui alguns termos da sequência de somas parciais, tá bom? Então, S4, a soma dos quatro primeiros termos da série. A3 mais A4 e assim por diante, tá bom? Agora, notem. S1 aparece aqui, ó, dentro de S2, só que eu estou somando algo que é maior ou igual que zero, porque todos os termos da série são maiores ou iguais que zero. Então, isso significa que S2 é maior ou igual que S1, porque saindo de S1 para chegar em S2, eu tenho que somar algo que é maior ou igual que zero. Mesma coisa para S2 e S3, olha só. Notem que S2 aparece aqui dentro de S3. E para sair de S2 e chegar em S3, eu tenho que somar algo que é maior ou igual que zero. Isso significa que S2 é menor ou igual que S3. Mesma coisa para S3 e S4. Olha só.
S3 aparece aqui dentro de S4. Então, para sair de S3 e chegar em S4, eu preciso somar algo que é maior ou igual que zero. Então, S4 é maior. S4 é maior ou igual que S3. E se você continua com esse raciocínio, né? Se para chegar no cara seguinte eu tenho que somar algo que é maior ou igual que zero, então o cara seguinte é maior ou igual que o cara anterior. Isso vale para todos os termos da série. Perdão, da sequência de somas parciais. Esta série de desigualdades que eu escrevi acima mostra que a sequência de somas parciais ela é crescente. Bom, mas se ela é crescente, então ela é monótona. É monótona. Mas a gente já sabe que ela é limitada. Quando a gente soma essas duas informações, né, pelo teorema da convergência monótona, segue que Sn é convergente. E se vocês lembram da demonstração do teorema da convergência monótona, a gente conclui imediatamente que o limite dessa sequência, além disso, o limite dessa sequência é o supremo do conjunto dos termos da sequência. Além disso, o limite de Sn é o supremo. Essa informação está contida na demonstração do teorema da convergência monótona. Tá bom? E lembra, quando a sequência de somas parciais converge, isso significa que a série converge e converge para o mesmo lugar. Definição mais uma vez. Tudo bem? Então, assim a gente encerra a demonstração desse teorema. Agora, mais um exemplo. Acho que o quinto ou sexto exemplo de hoje, não sei. Perdi as contas. A série. Então, notem que este exemplo está vindo logo depois de um teorema que a gente acabou de provar. Isso significa que a gente vai usar o teorema para concluir que essa série ela é convergente. Então, esta série aqui, 1 sobre n2, né, para n variando de 1 até infinito. Deixa eu escrever alguns termos dessa série. 1 mais 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 4 ao quadrado, converge? Antes da gente apresentar a solução, o que vocês acham? Vocês acham que esta série converge? Sim ou não? Aplicar regra de L'Hopital. A gente não viu nem derivada ainda, então a resposta é não. Regra de L'Hopital lá no finalzinho do curso, quando a gente estiver quase terminando de estudar a derivada, que a gente vai provar as regras de L'Hopital. As regras de L'Hopital são duas regras, são os dois teoremas mais difíceis desse curso. São dois teoremas bem complicados. E aí, o que vocês acham? Esta série converge? Deixa eu colocar uma enquete para vocês. Sim ou não? O que a intuição de vocês está dizendo? Lembra, essa daqui não é uma PG, tá bom? Ela parece com a série harmônica, só que tá todo mundo ao quadrado agora. Tá, vamos ver se vocês estão certos. Então, como a gente pretende usar o teorema, a gente precisa fazer algumas observações. Então, note que todos os termos, note que os termos da série são não negativos, né? Não negativos. Ou seja, isto é, na verdade,
deixa eu escrever assim, pois, né, 1 sobre n ao quadrado é maior ou igual que zero para todo n natural. Então ela já se encaixa na primeira hipótese do teorema. Então o que a gente tem que fazer agora é mostrar que ela é Não, a gente tem que mostrar que a sequência de somas parciais é limitada. Então, para usar o teorema, a gente vai usar o teorema para concluir que essa série ela é convergente. A gente precisa mostrar agora que a sequência de somas parciais é limitada. Devemos mostrar que a sequência de somas parciais, deixa eu copiar um pedacinho aqui. Eu esqueci de colocar o nome da sequência. A sequência SN, né? SN das somas parciais da série é limitada. Porque essa primeira hipótese aqui diz que a sequência de somas parciais é crescente, né? Foi assim que a gente concluiu aqui que a sequência de somas parciais era crescente. Porque a gente sempre estava adicionando algo maior ou igual que zero para obter essas somas parciais, então a gente estava sempre obtendo um número, o termo seguinte da sequência de somas parciais era sempre maior ou igual que o anterior, por causa disso. Que a gente estava sempre adicionando um número que era maior ou igual que zero para obter os termos seguintes. Então, essa primeira hipótese é só para garantir que a sequência de somas parciais ela é crescente. Então, para usar o teorema, a gente só precisa mostrar agora que Sn ela é limitada. Então, eu vou escrever aqui Sn. Então, note que eu vou escrever Sn. Então, vamos olhar de novo para a série. Sn vai de 1 até 1 sobre n ao quadrado. Então, 1 sobre 1 vezes 1, né? Porque é 1 sobre n ao quadrado, então eu deveria ter colocado aqui assim. Mais 1 sobre 2 vezes 2, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Mais 1 sobre 3 vezes 3, que é 1 sobre 3 ao quadrado. Mais 1 sobre 4 vezes 4, mais até 1 sobre n vezes n. Tudo bem? Agora, notem o seguinte. Eu vou repetir algumas coisas aqui. Então, eu vou repetir esse cara, o primeiro termo, mais 1 sobre 1 vezes 2. Notem, aqui embaixo eu tenho 4, aqui agora eu tenho 3. Então, a desigualdade que eu tenho que colocar aqui é esta. Tá? Porque esta fração é... Não, isso está errado. É o contrário, né? Aqui é menos. Quer dizer, é menor, né? Esta fração é menor que esta, porque o número que está aqui é maior que este. Então, mais 1 sobre 2 vezes 3. Então, esta fração é menor que esta, porque o número que está aqui é maior que este. Não, eu estou falando o contrário, né? Se A é maior do que B, se um número é maior que outro, então quando eu inverto, considerando que ambos são positivos, é claro. Quando eu faço a inversão, né, então 1 sobre B vai ser maior do que 1 sobre A. Então esta fração vai ser maior que esta quando este número for maior que este. Então vamos ver se eu falo certo agora. Esta fração é menor que esta porque este número é maior que este. Esta fração é menor que esta, porque este número é maior que este. Agora sim. Então, aqui eu vou colocar 1 sobre 3 vezes 4, que é maior do que isso aqui, porque este número é menor que este, mais 1 sobre n menos 1, né, vezes n. E pela mesma razão, este número, esta fração é menor que esta, porque este número é menor que este aqui. Agora,
Eu vou reescrever os termos, né, que a gente acabou de obter aqui para eles ficarem numa forma mais... Na verdade, a gente já viu isso aqui hoje, né? Então, eu vou tentar simplificar esta expressão. É isso que eu vou fazer agora. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. É igualzinho isso aqui. Mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, que é igualzinho isso aqui. Mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 4, que é igualzinho isso aqui. Mais... 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Agora eu posso cancelar algumas coisas. Esse cancela com esse cancela com o que vem antes dele, e daí sobra apenas 1 mais 1 menos 1 sobre n. Então notem, para todo n natural, o enésimo termo da sequência das somas parciais é estritamente menor do que 1 mais 1 menos 1 sobre n, para todo n natural. Só que, quando eu olho para essa expressão, eu concluo o seguinte: isso aqui é estritamente menor do que 2, por exemplo, para todo n natural. Né? Porque aqui eu tenho 2 menos 1 sobre n, e quando eu faço n natural, né, esse valor aqui ele é sempre estritamente menor do que 2. Tá bom? Chega tão próximo de 2 quanto eu queira, mas é sempre estritamente menor do que 2. Então, o que eu acabei de concluir foi o seguinte, que os termos da sequência são estritamente menores do que 2 para todo n natural. Isso mostra que a sequência de somas parciais é limitada, né? Porque eu sei que todos os termos da sequência de somas parciais são positivos, né? Então, aqui de um lado tenho que... Eu poderia ter escrito isso aqui também, né? Então, todos os termos da sequência de somas parciais estão entre 0 e 2. Entre 0, porque esses termos são todos positivos, e entre 2, a gente acabou de mostrar por que é menor do que 2. Bom, mas se todo termo da sequência está entre 0 e 2, significa que a sequência é limitada, que implica que Sn é limitada. 2 seria uma cota superior e 0 seria uma cota inferior. Limitada. Bom, agora a gente só precisa voltar e ler o enunciado do teorema para relembrar do que ele fala, né? Seja n uma série de termos não negativos. E lá a gente tem uma série, né, de termos não negativos. Essa série é convergente se e somente se sua sequência de somas parciais é limitada. Então, acabou. Do teorema, né, segue que Sn é convergente, ou a n é convergente. E assim a gente encerra este problema. Na verdade, esse teorema ele diz uma coisinha a mais, né? Que a série... Na verdade, por que eu coloquei a n aqui se eu sei quem é o termo geral, né? O teorema diz uma coisa um pouquinho mais forte, né? Ele diz quem que é o limite. É o supremo do conjunto dos termos da sequência de somas parciais. Ele diz também quem que é o limite, não é? Só que encontrar o supremo desse conjunto aqui é uma tarefinha complicada, tá bom? Então a gente vai ter que usar um outro artifício para tentar encontrar o limite dessa série, tá bom? Não vai ser assim. Esta é a resposta correta, só que número é esse, né? Isso é um mistério. Alguém sabe qual que é a resposta? Alguém sabe para onde essa série converge? Alguém já viu essa série alguma vez na vida?
Tá, talvez eu grave um vídeo depois para mostrar como que encontrar o limite dessa série. É π² sobre 6.